Prefeituras que investem na preservação ambiental têm uma fatia maior do Imposto de Circulação de Mercadorias. Elas podem receber o ICMS verde. A legislação que cria o Marco Regulatório Nacional e estabelece padrões para o pagamento por serviços ambientais tramita na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados desde 2007, mesmo ano em que foi sancionada a lei do ICMS verde no Rio de Janeiro. O Rio em Foco está no ar. A lei do ICMS verde foi aprovada pela LERJ e sancionada pelo governo do estado em outubro de 2007. Mas é preciso que os municípios façam as próprias leis para que os proprietários de terra recebam a fatia do bolo a que têm direito. Para conversar sobre o pagamento por serviços ambientais, estão aqui Rodolfo Tavares, presidente da Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do estado do Rio de Janeiro, a FAERJ, e Deise Moreira Paulo, presidente da Associação Patrimônio Natural. O engenheiro florestal Beto Mesquita conversou com a nossa reportagem. Um dos capítulos da tese de doutorado dele é sobre a expectativa dos proprietários de reservas naturais serem compensados pelos serviços ambientais. Com a expectativa da implementação da nova lei florestal, que se convencionou chamar de novo Código Florestal, um conjunto de proprietários privados, produtores rurais, eles têm uma expectativa de que as áreas de reserva legal, as áreas de preservação permanente, as margens de rios, as áreas que são importantes para oferecer o que a gente chama de serviços ambientais para a sociedade, água, proteção do solo, proteção contra erosão, contra enchentes, esses proprietários, ainda que seja uma questão legal, existe uma expectativa de que eles possam receber incentivos, como, por exemplo, o pagamento por serviços ambientais para apoiar a proteção e a recuperação dessas áreas. A gente tem uma política, um projeto de lei que estabelece uma política nacional de pagamento por serviços ambientais em tramitação na Câmara dos Deputados já há alguns anos, e é importante que esse projeto avance para que a gente possa ter um marco legal na escala nacional mais robusto, mas enquanto isso não acontece, alguns estados têm implementado políticas estaduais de pagamento de serviços ambientais, como aqui no Rio de Janeiro, nós temos essa política, a bacia do Guandu, que abastece a cidade, a região metropolitana do Rio de Janeiro, com uma parte das suas águas diretas e outra parte que vem da transposição do Paraíba do Sul, já tem um programa de pagamento de serviços ambientais há cerca de 4 anos e já tem alguns proprietários sendo beneficiados com isso. Se a gente pensar no mundo, que outros exemplos a gente tem no mundo que relaciona produtores rurais, que além de produzir alimentos, produzir fibras, também são produtores de serviços ambientais e têm sido beneficiados por isso, pelo conjunto da sociedade, a gente tem talvez 2 grandes exemplos que eu gostaria de destacar. O primeiro, da Costa Rica, que é um país que, apesar de bastante pequeno em termos geográficos, em termos de tamanho, ele é um país que tem trazido bastante inovação em termos dessa relação de, por exemplo, abastecimento de água para usinas hidrelétricas, para geração de energia, ou para abastecimento de cidades, ou para irrigação na agricultura, ou para uso industrial. Esta relação desse tipo de consumidor com os proprietários que protegem as bacias hidrográficas, que reflorestam, que estão protegendo reservas nas áreas de onde vem essa água, né? E um outro exemplo que ficou bastante conhecido é da cidade de Nova York. No caso da cidade de Nova York, não foi nem um caso de pensar em como aumentar o volume de água, mas em como reduzir a poluição que estava começando a chegar na água a partir de uma relação direta entre a empresa responsável pela captação de água e captação e distribuição de água em Nova York e os produtores rurais das montanhas de Catskill, que têm trabalhado, eles estão recebendo recursos, ao invés da empresa investir numa usina de tratamento de água para poder melhorar a qualidade da água, ela está investindo lá em cima da bacia hidrográfica, nas montanhas de onde essa água vem, para garantir que essa água chegue no ponto de captação já muito mais limpa e por conta disso seja muito mais barato você fazer o tratamento da distribuição dessa água. Ou seja, é uma maneira eficiente, um jogo de ganha-ganha. Ganha os moradores de Nova York com água limpa, ganha o sistema de abastecimento que vai gastar menos com esse tratamento e ganha o conjunto da bacia hidrográfica dos produtores rurais, que tem uma oportunidade de fazer essa troca de apoio por melhores práticas favoráveis ao meio ambiente. E com isso ganha o planeta como um todo. O pagamento por serviços ambientais, ele muda um pouco a perspectiva sobre o produtor rural. Ele
passa a ser um agente do meio ambiente, um protetor desse meio ambiente. Por que é tão difícil a gente implementar isso na prática no Brasil e nos estados? Os fenômenos mais recentes que vêm confirmar o desequilíbrio que a natureza vem sofrendo no mundo inteiro vão começar a acelerar a compreensão e a cultura tanto da população urbana quanto da população rural. O fato é que o produtor rural depende 100% da água. Diretamente. Diretamente. Nós não fazemos nada numa propriedade rural que não envolva consumo de água, manipulação de mananciais. E é fundamental que toda a sociedade pense nisso, porque nós, produtores, ficamos olhando de uma maneira meio desconfiada que a gente preserva tanto, a gente cuida tanto, tem tanto cuidado dentro das propriedades rurais, e quando nós vamos na cidade, nós olhamos os rios que passam dentro das nossas fazendas, sítios, chácaras, pequenas, grandes e médias propriedades rurais, virarem um esgoto a céu aberto. Não dá para viver mais dissociado. Todos nós precisamos nos convencer que a água tem limitações, não há como se produzir mais água do que a natureza já produz, e é preciso conservá-la e aproveitá-la de maneira eficaz e eficiente. O que tem que ser mudado na perspectiva do governo, que é quem pode remunerar esses produtores? Esse hoje é o nosso grande foco, fazer com que o poder público entenda que o proprietário rural, ele é hoje o grande responsável pela situação de volume hídrico que a gente possa oferecer. Então nós continuamos produzindo, as nossas águas estão indo embora, literalmente indo embora, e nós não conseguimos segurar, reter essa água dentro da propriedade para que ela tenha um bom uso. É importante a gente explicar para o telespectador como é que o produtor rural ele é obrigado a cuidar dessa água que está dentro da propriedade dele. Aí existem várias nomenclaturas que, para quem não conhece a realidade do campo, são mais complicadas. Então, qual a diferença entre área de reserva natural, reserva legal, e como é que isso se organiza, na verdade, no campo? RPPN, né? São 3 palavras importantes desse nosso começo de ano, né? Nós estamos lutando muito para crescer esse movimento, e são 3 movimentos importantes. Primeiro, que é a reserva legal, que é a obediência ao código, a área de proteção permanente, que é uma obediência ao código, e a terceira, a RPPN, a Reserva Particular do Patrimônio Natural, que é um instrumento voluntariado do homem do campo. É uma preservação que foi criada no Rio de Janeiro, em 97, mais ou menos. A lei federal foi em 1990, mas a partir de 97 é que nós tomamos um grande impulso, e ela visa doar e dar para o produtor rural um mecanismo dele conseguir receber alguma coisa pela preservação ambiental. A gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Hoje eu converso com Rodolfo Tavares e Deise Moreira Paulo. A gente estava falando sobre as RPPNs e o papel que elas têm de colocar o produtor como também um preservador, alguém que preserva o meio ambiente. Qual a importância desse mecanismo e como é que ele está sendo implementado na prática? Em verdade, nós estamos querendo utilizar dentro da propriedade rural a reserva legal, porque você é obrigado a cumprir um regulamento, né? E nós queremos dar a essa reserva legal um caráter econômico para o produtor rural. Sim, ele vai preservar, vai cumprir a lei, mas também estará gerando dentro da propriedade um segmento da propriedade que poderá render algum recurso para ele, beneficiando a ele não mais para aquela área, porque uma vez que a gente cria a reserva legal, a gente dá um caráter de perpetuidade àquele cantinho e ele não pode ser mais mexido, mas o recurso gerado nele pode ser aplicado na propriedade como um todo. Então esse é o nosso mecanismo. Agora, isso não está regulamentado ainda, né? O grande problema
para o produtor rural no momento é exatamente esse. Nós temos duas áreas de consideração absoluta pelo produtor. Como já foi dito, a área de reserva legal, que em geral representa 20% do total da área produtiva da propriedade. E as áreas de preservação permanente, que variam de acordo com a geografia dessa propriedade, porque elas são correspondentes à proteção de coleções de água, de cursos d'água, de declividade de montanhas acima de 45 graus e podem variar de propriedade para propriedade. A nossa grande dificuldade é que ainda não foi regulamentado, por exemplo, o cadastro ambiental rural, que vai registrar e possibilitar à sociedade fiscalizar diretamente toda a área nacional, todo o território nacional, através do georreferenciamento e da identificação dessas áreas em cada propriedade rural. Nós temos um ponto, não divergente, mas um ponto de atenção, de debate, quanto à sobreposição das áreas de reservas particulares do patrimônio natural sobre a área de reserva legal, Deise, porque essa área ela admite a exploração econômica de uma parte dela, mas sobre ela também pesa uma série de dúvidas que só serão esclarecidas com a regulamentação desse cadastro da própria lei, do próprio Código Florestal. Uma vez que ela pode variar de tamanho, dependendo se a propriedade é pequena, média ou grande, e, além disso, ela tem uma característica de reserva que pode ser revertida através da própria legislação a qualquer tempo. Agora, o Rio de Janeiro ele tem uma particularidade, o estado do Rio. Você tem muito pequenas e médias propriedades, não tem tanto grandes propriedades. Tem uma discussão também que sempre é colocada quando se fala sobre pagamento por serviços ambientais, que é justamente a dualidade. Você produz mais alimentos, você produz menos, você acaba usando parte importante dos recursos que você tem naquele ambiente. Só que você também tem todo um caminho, por exemplo, na questão da pecuária, que você está manejando e reduzindo as áreas de pastagem dos territórios. Como é que a gente consegue equacionar tudo isso? A gente está falando do Código Florestal, em princípio, da questão federal, mas tem também uma visão estadual sobre o tema. O Código Florestal impõe uma série de medidas ao produtor rural. E nós temos que escolher se essas medidas serão obtidas através de coerção e da penalização, ou se elas terão o atingimento dessas metas muito mais eficiente e rápido através do fomento e do pagamento por serviços ambientais. As áreas de preservação permanente não são escolhidas pelo produtor rural. Como eu disse, elas correspondem a características geográficas de cada propriedade e o produtor tem que preservar de qualquer maneira, com graus mais intensos ou menos intensos, dependendo do tamanho dessa propriedade. O que nós pleiteamos, e que a lei estadual previu, mas o decreto que regulamentou a lei omitiu, além da possibilidade de remunerar as reservas particulares do patrimônio natural, remunerar também as áreas de preservação permanente. Porque, embora obrigatórias diante da lei, mas elas não deixam de ser uma renúncia que o produtor rural e a sociedade fazem para preservar o meio ambiente, torná-lo sustentável, né? Mas naquele lugar, naqueles sítios, naquela localidade, não poderá haver produção rural. Como o próprio nome diz, a área de preservação permanente. Então é justo que a sociedade remunere esse produtor por esse serviço que ele está prestando à sociedade. Agora, independente da mudança do decreto, é possível fazer isso via lei municipal ou tem que ser mudado o decreto também? Tem que ser pela lei municipal. Aí é um grande trabalho da Deise. E nós gostaríamos que esse convencimento da sociedade, diante de todos esses fenômenos que estão acontecendo,
de escassez hídrica, né, de um déficit hídrico não visto nos últimos 50 anos, pudesse convencer a todos os municípios e a sociedade de que essa parceria entre a população urbana e a população rural é vital para ambas, né? E que nós não dependêssemos de um caminho tão longo de mais de 90, 92 ou 93 municípios, e cada município ainda tenha que estabelecer a sua legislação para viabilizar essa remuneração. E como é que é feito esse trabalho com os municípios? Nesse novo código que está em pauta, né, ele diz em alguns momentos que a reserva legal ela pode se superpor à área de preservação permanente. E a RPPN é um instrumento que ela pode se superpor à reserva legal, à área da preservação permanente. Então, ela não vai impactar nem a reserva legal, se bem colocada dentro da propriedade, não vai impactar uma área útil da propriedade. A gente sempre tem procurado colocá-la naquela parte da propriedade que é quase que impossível o animal chegar, né? Ela é limite territorial da propriedade, até porque, além hoje de você criar uma reserva particular, a gente está procurando com isso um fenômeno muito interessante, que não devia ser a preocupação nossa, mas hoje está sendo, que é a garantia do direito de propriedade. Tá? Quando você cerca a sua propriedade com uma reserva, essa propriedade praticamente fica inviolável para qualquer outra iniciativa, até do próprio governo, de criar um parque sobre a propriedade. E isso está acontecendo muito, né? Então, a barreira de uma RPPN, cercada por uma reserva legal e montada sobre ela, né, está dando essa garantia de propriedade para as áreas, né? E para a gente hoje vencer essa legislação, né? Porque esse impacto desse decreto foi muito duro para nós, porque ele nos deixou com 92 municípios nas mãos, tentando buscar algum prefeito que pudesse criar uma lei para fazer um repasse do ICMS. E a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência que está acontecendo em Varriçai e como ela pode servir de exemplo para os outros municípios. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Varriçai foi o primeiro município fluminense a criar legislação própria e a pagar por serviços ambientais. De que maneira Varriçai pode servir como exemplo para os demais municípios do Rio? Primeiro, nós conseguimos criar uma legislação municipal e isso não foi assim de graça, né? Eu represento uma associação, a Associação Patrimônio Natural, e nós viemos desde 1997 conversando com todos os municípios para falar da figura da RPPN. Então, num desses encontros que nós estávamos conversando sobre isso, um grupo de proprietários de Varriçai estava presente. E eles gostaram muito daquela ideia e pediram para fazer uma palestra lá. Então lá o prefeito estava presente e ele gostou muito da ideia e nós começamos a criar um movimento de criação de RPPN lá. Nesse meio tempo que saiu o decreto, nós começamos a procurar como implantar isso. Ele falou, pode implantar aqui porque eu vou pagar. Então, nós criamos a lei do repasse do ICMS. Do ICMS verde, né? ICMS a ideia verde. Como o município já recebe o ICMS verde, ele poder remunerar com esse ICMS os produtores. E por que existe a necessidade de criar essa lei nos municípios? Porque o segmento meio ambiente não está na Constituição brasileira. Para que pudesse cair nas prefeituras e ele ser repassado para os proprietários, teria que ter um segmento ambiental dentro do Código, né, da Constituição, e isso não existe hoje. Então, o único caminho é que o prefeito entenda o que isso representa para o município e entenda o que isso representa para a sua comunidade, porque política não se faz sozinho, né, que isso é uma maneira dele encadear, né, com os seus munícipes uma boa relação. Já há outros municípios no estado procurando saber mais sobre o tema? Sim, já existem outros municípios, até outros municípios que não são do estado do Rio de Janeiro, estão ligando para a gente, pedindo cópias da lei, como é que está sendo o modelo implantado.
Rio Claro já está implantando também a lei, né, a legislação. Então, nós estamos buscando agora outros municípios que já têm um número considerável de RPPN para que a gente possa implantar isso. Agora, tem que partir também do produtor rural esse movimento, quer dizer, saber sobre isso e avançar. Geis, é muito difícil num programa de televisão com essa rapidez nós darmos uma orientação melhor para o produtor rural. O que eu tenho a dizer é o seguinte: eu admiro muito as RPPNs, as Reservas Particulares do Patrimônio Natural, mas ali não se produz alimento, se produz sustentabilidade, meio ambiente, inegavelmente, e até mesmo produção de água. O que eu venho defender é o produtor rural ter a cautela de aguardar a normatização, a regulamentação de toda essa legislação, para que efetivamente ele possa optar pela maneira mais eficiente de remunerar essa prestação de serviço ambiental. No momento, a recomendação que nós damos aos produtores é terem cautela com essas alternativas antes que se organize isso com maior perfeição. Mas que não tira de pauta a questão do ICMS verde e do município poder direcionar isso de alguma forma para quem preserva. Pelo contrário, né, incentiva, né? A Lei 5.100 e a sua regulamentação precisam ser aprimoradas para que não contemple apenas as reservas particulares do patrimônio natural e contemple também as áreas de preservação permanente e mesmo reserva legal, né? É essa orientação que nós damos ao produtor rural, que ele tenha cautela com isso. E quanto ao poder público, lembrem só o seguinte: quem sente sede no município, sente sede no Estado e sente sede no Distrito Federal e na União, né? Não é possível que a burocracia nos imponha ter que aguardar uma legislação ambiental de cada município para implementar um mecanismo tão importante na preservação das coleções de água no interior, por onde passam todas elas antes de chegar ao leito de um rio. Ainda mais nesse momento em que a gente está vendo a discussão sobre a briga de São Paulo e Rio pela água do Rio Paraíba do Sul, né? É muito importante saber, a população saber que nós, né, produtores rurais, somos os donos desse recurso. A água é nossa, né? Nossa, do nosso cantinho, do nosso pedaço. Ela flui por dentro de nós, nós cuidamos para que ela passe na nossa propriedade do jeito que ela está surgindo, quer dizer, sem contaminação. E isso tem um valor muito grande, né? Nós queremos que todo mundo entenda, né, que nós, além de preservarmos, de termos APPs, essas coisas que é 15 metros, é 30 metros, é 8 metros, que não está definido, né? Não, é 45 graus, mas se tem o tapume pode, se não tem não pode. Então são fenômenos naturais que precisam ser acertados para que as propriedades possam obter, usufruir daquilo que ela tem. O recurso natural, a propriedade rural com produção agrícola, com pecuária, né, com produção de água, com produção de produtos de floresta. Então, basicamente, só para a gente resumir, já que o programa está chegando ao fim, é olhar para o produtor como alguém que preserva o meio ambiente e isso vir de uma maneira mais célere em termos de legislação para que ele seja remunerado por isso e possa, de fato, ser sustentável e ter sustentabilidade do seu negócio, basicamente. E todos juntos procurarmos mais eficácia, mais eficiência na aplicação dessa legislação e das políticas públicas de preservação ambiental e de geração de água, né? Sob pena de nós continuarmos numa discussão e aguardarmos a próxima seca cada vez mais grave e certamente o impacto no custo da produção de alimentos, que vai ocorrer, até que se resolva o problema e aí as consequências dessa lentidão podem ser muito danosas para o nosso povo brasileiro.
Bem, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, Deise, obrigada, Rodolfo, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!